seus olhos fechados e as mãos no seu coração, vamos buscar o Senhor agora. Senhor Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado, meu Deus, por chegarmos até aqui com a Tua ajuda, Ebenezer. Até aqui nos ajudou, Senhor. O Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou. Podemos dizer que estamos concluindo o nosso propósito hoje, fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. Estando na Tua casa, perseverando cada dia, buscando a Tua presença, fazendo a Tua vontade. E eu oro e peço, meu Deus, que o Senhor receba cada uma das nossas ofertas, seja na nossa presença, nos enfrentamentos, seja nas renúncias, seja, meu Deus, em cada dia que estivemos na Tua casa, como agora estamos, para ouvir o Senhor, que anulamos o nosso eu, a nossa própria vontade para fazer a Tua, que estivemos, meu Deus, no centro dela e não fizemos aquilo que nos agrada, mas o que o Senhor espera de nós. Eu peço, esteja aqui conosco, meu Deus. Derrama da unção do Senhor sobre nós. Abra os nossos olhos para que vejamos aquilo que ainda não vimos e que vem do Senhor. Que o que vem do Senhor, meu Deus, seja visto. Que o que vem do Senhor seja visto. Que o Senhor nos mostre e que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Eu peço unção, poder, eu peço graça sobre a nossa vida. Eu oro para que o Senhor opere, abençoe, para que o Senhor faça a diferença, meu Deus, na nossa vida, em nome de Jesus. Derrama sobre nós do Teu Espírito Santo e que Ele seja o norte para a nossa vida, a direção para a qual nós venhamos seguir, meu Deus. E que assim o Senhor se agrade de nós e que nos coloque no lugar que nos prometeu, na terra prometida. Que o Senhor opere e abençoe. Que o Senhor faça a diferença, que o Senhor manifeste o Teu poder e que o Senhor, meu Deus, opere milagres hoje. O Senhor é o Deus de milagres. E da mesma maneira que eu não posso dizer que o Senhor não pode operar algo hoje, eu posso dizer, meu Deus, que o Senhor também não precisa de tanto tempo. Então opera hoje, meu Deus, aquilo que nós perseveramos até aqui, para ver, para receber, para alcançar, para atingir, meu Deus, segundo a Tua vontade. Esteja aqui conosco. É o mais importante para nós. Ninguém veio por mim, ninguém veio por causa do templo, ninguém veio por causa, meu Deus, de alguma música entoada, de alguma situação aqui dentro, física. Todos nós estamos aqui por causa do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, se manifeste com a Tua presença, com o Teu poder e com a Tua glória. Eu oro, entrego esse culto e entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que aqui se encontra nas Tuas mãos, para que o Senhor venha ao nosso encontro, para que o Senhor nos responda, para que o Senhor nos atenda e para que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui para Gênesis 30, versículo 25. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou
depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Jacó já: não me dê coisa alguma. Respondeu Jacó: voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó à distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. E geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes, diga mais fortes, estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Essa semana nós falamos aqui, e ontem ainda, à noite, a palavra que eu trouxe foi que Deus pode ir de Nabucodonosor a Ciro para fazer a obra dele na vida do seu povo. Lembrando que o Nabucodonosor foi usado para prender o povo, para pegar o povo, para colocar o povo debaixo do jugo, debaixo do seu domínio. E o Ciro foi usado para a restauração, para a restituição da vida, a começar pela condição espiritual, porque foi a partir dele que se começou o projeto, e deu-se a largada, a ordem para a restauração do templo do Senhor, isso anunciado cerca de 150 anos antes até mesmo dele vir. Ou seja, Deus pode usar quem Ele quiser, e a gente tem que jogar por terra os conceitos, os pensamentos de que
como? Mas que jeito? Com que dinheiro? Mas como que aqui vai acontecer isso? Mas onde vai ser? Mas qual o meio, qual o método que Deus vai usar? Então, é importante que você entenda isso. Aliás, é importante, eu penso que um propósito, ele traz palavras que é importante sempre estar refletindo nelas, porque aquele tempo que você se dedica mais para as coisas espirituais, Deus também envia direções específicas, direções mais, digamos assim, mais, gasta mais tempo conosco, falando de áreas que Ele está trabalhando para limpar, para fortalecer e estabelecer. Então, essa palavra aqui é, por exemplo, uma palavra que eu costumo usar sempre na primeira semana do propósito. Essa passagem bíblica. Por quê? Porque está aqui a base espiritual para o nosso propósito. Os projetos de conquistas, o pegar e escrever ali, né, gastar um tempo com isso, está todo dia gastando um tempo ali, olhando para esse projeto, olhando para esses registros, falando desses registros, lembrando desses registros, vindo à igreja, quer dizer, tendo o cuidado, tendo o trabalho físico, tendo o investimento financeiro, porque não é de graça você estar aqui, tendo aquela submissão de estar debaixo da autoridade que você se colocou, né, quando você está numa igreja, e o Senhor mandou que a gente estivesse na igreja, né, que quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união, não fala que os irmãos estejam isolados, é ou não é verdade? Então tudo tem um propósito, ao contrário do que algumas pessoas querem dizer aí fora. Então, quando Jacó ele pegou aqui e ele fez, o projeto do Jacó foi esses galhos que ele pegou, descascou e colocou num lugar estratégico que ele sabia que ali os rebanhos se acasalavam. E aquela era a imagem que ele queria, ele projetou naqueles galhos. A imagem que ele precisava e que ele desejava, porque foi o que ele determinou, ele projetou naqueles galhos. E aqui eu volto no Nabucodonosor e no Ciro. Você já entendeu o que eu quero dizer quando eu estou falando do Nabucodonosor e do Ciro? Quando eu falo do Nabucodonosor ao Ciro, eu quero dizer, e não sou eu que quero dizer, eu estou apenas reproduzindo que Deus ele pode usar qualquer pessoa para os seus propósitos. É a gente quem coloca limitações de que não, mas como que Deus vai usar? O fulano, por exemplo, são dois ímpios. Inclusive foram inimigos, um derrotou o outro, não o outro literalmente, mas o império do outro. E aqui eu tenho mais um exemplo disso. Por 20 anos, 20 anos dos quais 14 foram longos anos, porque os primeiros 7 anos desses 20, a Bíblia diz que pareceram dias. Então, desses 20 anos, 14 anos foram longos. O Jacó padeceu debaixo das mãos, debaixo da liderança e da condução do Labão. Foi ou não foi? E o Jacó não foi usado para abençoar o Labão? Foi ou não foi? E é aí onde a gente vê Deus, e precisa se apegar a isso. Porque quantas vezes que a gente não entende, por que eu ainda estou aqui, mas por quê? Não é... A gente está muito preso, porque essa é a nossa cultura, é o que a gente recebeu em casa, é o que a gente aprendeu com os pais, é o que a gente via na televisão, é o que a gente assistiu por muito tempo, e até hoje é o que é ensinado massivamente. É aquela busca do conforto, a busca do que é
confortável, a busca do que é cômodo, a gente busca. Nós nos tornamos buscadores de acomodação. Não, eu quero me acomodar. E acomodar o que eu quero dizer? Eu quero ter um lugar tranquilo, eu quero ter uma situação, né, cômoda, eu quero ter uma situação mais tranquila. E às vezes nós não conseguimos ter o olhar espiritual de que tudo o que está acontecendo tem propósito. Jacó estar lá e padecer nas mãos do Labão tinha propósito? Duplamente. O primeiro era que ele estava colhendo o que ele plantou com o pai e o irmão. Lembra? Mas mesmo durante a colheita, isso é incrível. Nós precisamos pegar essa palavra. Mesmo durante a colheita, ele já estava também sendo abençoado. Porque ele era um canal de bênção na vida daquele homem. Ele levantou aquele homem a ponto de quando ele quis sair, aquele homem falou, não sai não. Não sai não, não quero. Deus falou comigo por meio de, ele usa a expressão, por meio de adivinhação, que ele me abençoou por sua causa. E vamos lembrar que tinha ali um Jacó que estava colhendo. Estava debaixo da liderança de um homem que não era justo, que não era sincero, que não era verdadeiro, que não era bom. Mas ele tinha um bom coração. Labão tinha um bom coração? Tinha ou não tinha? Porque tem gente que ainda quer justificar algumas pessoas. Não, o fulano, ele tem isso, ele tem aquilo, mas ele tem um bom coração. Quem diz que alguém tem um bom coração não é Deus, não cabe a nós. Está entendendo? Mas o fulano tem um bom coração, não importa. O que a gente recebe de uma pessoa não é o coração, são as obras. As intenções de uma pessoa não importam para nós, importam para Deus. Por isso que o que você entrega para a pessoa é a obra. E para Deus você entrega a intenção. Amém? E a gente precisa entender isso. O que alguém faz para você é igual quando alguém te pede perdão, você fica, mas é de coração? Mas é com a intenção certa? Você está fazendo isso para mim, mas você está fazendo de coração sincero? O que importa? Receba a obra. Se alguém pegar um dinheiro limpo, pegar agora 100 mil reais, chegar e te der, vai importar a intenção? Se te importar e você não tiver certeza, passa para mim aqui que eu ponho na arca, tá? Entendeu? Não porque a intenção importa mais, não, a intenção importa para Deus, não importa para mim, para você. Leva isso para tudo na tua vida, leva isso para os teus pais, para o teu casamento, para os teus filhos, para os teus irmãos, para o teu trabalho. O que está fazendo, está chegando para você, o que está chegando na tua mão, é bom, pega, para de ser, não vou falar a expressão aqui, deixa eu pensar outra aqui agora, para de ser tolo, pare de querer ser mais justo do que Deus. Porque Deus usa quem Ele quer. E aí você vai entendendo, Deus usa do Nabucodonosor ao Ciro. Deus pode usar um ímpio para começar um tratamento na tua vida e pode usar um outro ímpio para completar, para terminar aquele tratamento e inverter aquela situação, virar o teu cativeiro. Ou não, Ele não pode. Ele vai usar só o crente, vai usar só o justo, só. Não, isso são mitos que a gente pegou não sei onde. Talvez pegou da religião, da religiosidade, e muitas vezes limitou a obra de Deus por não crer. E ficar mais interessado, focado no meio, do que olhando para o fim, para viver o fim, para chegar no fim de uma situação. Vamos lá. A intenção do Labão foi abençoar o Jacó ou foi não perder a vantagem que ele tinha com ele? Você concorda com isso então, né? Mas o Jacó deixou de receber? Não, qual é a tua intenção, Labão, de você querer que eu fico? Tanto foi que quando ele terminou de falar, ele passou, correu e viu todos aqueles possíveis salário
de Jacó, tirou e deu para os filhos dele e mandou ficar uma distância que ele não tivesse acesso. Foi ou não foi? Você sabe o que significa isso? Que o primeiro salário depois do combinado de Labão com Jacó foi 0. Você percebeu isso aqui ou não? O primeiro salário dele foi 0. Ele já começou descumprindo. Porque ele saiu ali depois do combinado deles, ele separou aqueles que o Jacó tinha dito, esse é o meu salário. Ele separou e deu para os filhos, quer dizer, esses já não são mais meus. Está entendendo? Ó, esses não são mais meus, esses aqui são dos meus filhos, e eles agora estão em outro lugar. O que fez a diferença aqui? Foi o projeto de conquista. Não, o projeto de conquista foi um meio. E um meio dos quais passa por nós como passou por Jacó. Por que eu estou trazendo essa palavra no último dia e não no primeiro? Porque tem coisas que não podem parar amanhã, por exemplo, que é o dia do encerramento. Hoje é o último dia do propósito, amanhã é o encerramento, que é o dia da unção, é o dia, de nós virmos para concluir, para fechar com chave de ouro. Mas esse é o 7º dia da 7ª semana do propósito. E tem gente que está em clima de despedida dos seus projetos de conquistas. O que é que fez a diferença aqui? A bênção de Deus. Mas essa bênção passou por visão, por sabedoria, por instrução que o Jacó recebeu para fazer aquilo. E aqui eu vejo uma das palavras que nos mostram um equilíbrio completo de como nós devemos, continuar. Diga, eu preciso continuar o que eu já comecei. Não aceita na sua mente. Não permita no seu coração aquele clima que alguns estão, terminou. Não terminou. Tem coisas que você está no processo. Não pode tirar a mão. Não pode tirar o pé. Não é momento, tem coisas que talvez você não vai estar naquela situação de todos os dias no templo, vindo, se sacrificando, alguns dos dias que você não costuma vir estar na igreja, mas você não pode tirar a mão das direções que Deus tem te dado, do que você já viu, já percebeu, que são atitudes que Deus se agradou de você. Atitudes espirituais, mas não tem uma atitude espiritual que é abstrata. Atitudes espirituais são, audível. Diga, visível. Diga, concreta. Diga, firme. Ou seja, não adianta você dizer que você está pensando certo, porque aqui dentro de mim, porque na minha mente, porque no meu coração está aqui dentro. Não! É assim que alguns vão esfriando e vão também se afastando do que Deus já começou a fazer na vida deles. Porque vamos lá, o Jacó só trabalhando para o Labão, prosperava? Prosperava ou não? Sim. Quando você serve bem uma pessoa e isso não prospera, isso não é prosperidade? É ou não é? Porque você pode servir uma pessoa e amarrar a vida dela. Pode ou não pode? Não tem gente que vai para um lugar, amarra o lugar? Não tem gente... não tem. Não tem não. Deixa eu te dar um exemplo da Bíblia. Já ouviu falar de um tal de Jonas? Esse é um exemplo de uma pessoa que vai para um lugar e amarra tudo. Jonas foi lá, pegou o dinheiro dele, pagou a passagem, Está aqui, para onde você quer ir?
eu quero ir para Tarsis. E ele sabia para onde ele devia ir. Para onde ele devia ir, gente? Nínive. Deus tinha falado. Que é o que eu estou mostrando para você. Nós tivemos direções, nós sabemos o que Deus quer de nós. Nós sabemos. E o que Deus queria, por exemplo, de Jacó? Deus queria que ele dependesse dele. Que ele não fizesse uso de coisas na malandragem, da mentira, não. Tanto que ele falou, a partir de hoje, os meus salários vão ser esses. Então, eu estou deixando bem claro para você, que o que nascer desse jeito aqui, salpicado, malhado, com mancha, o cordeiro preto, é meu. Ele não precisou roubar. Ele não precisou fazer o que o Labão fez com ele. Esconder. Não, quando Deus abençoa é para ser claro, é para ser às claras, é para ser ali digno. E teve o tempo certo disso acontecer. Ele não precisou, como alguns, não, eu vou dar um jeito, não, eu vou deixar ele separado, e quando ele falar comigo, eu só vou mostrar o que eu já tinha. Não. Deus vai tocar o coração dele. Deus vai tocar como Deus incomodou ele. Você só está assim porque o Jacó está trabalhando para você. Não foi ele que falou? Partiu do Labão ou não partiu? Não vai embora não, porque eu vi por meio de adivinhação que eu cresci, eu tinha pouco, hoje eu tenho muito por sua causa. Então eu repito uma palavra que ontem eu falei muito: confia em Deus. Pare de confiar aqui, no teu jeito, no teu braço, no teu método, na malandragem, no jeitinho que você dá para as coisas. Mas como que vai vir uma justiça do Labão? Veio. Deus incomoda uma pessoa, Deus usa a pessoa que Ele quer. O injusto, o malandro, o mentiroso, o que não tem caráter, o que não é fiel, nem a esposa, nem o marido, nem as pessoas com quem lida, Deus usa. Por isso que tem que cair por terra esse monte de conceito que não, mas como é que vai ser por meio de fulano? Não importa por quem vai ser. Deus quer usar, Ele usa, Ele faz, mas você precisa estar no lugar certo. E aí eu volto para o Jonas. Eu quero ir para Tarsis. Tá bom? Vai. Deus impediu ele de ir? Então aí é onde eu te falo. Você sabe as palavras que você recebeu. Quanto que Deus falou conosco de cuidar da nossa família? Falou ou não falou? Quem ouviu isso aqui? Levanta a mão, por favor. Deus nos mandou cuidar da nossa família. A primeira palavra que a gente recebeu nas primeiras semanas, que a gente precisa limpar. Limpar. Palavra, catarse. Purgação. Purificação, limpeza, né? O que é que está? Podre, azedo, estragado. O que ainda representa? O que representa? A velha fé. O que ainda é uma dependência de religiosidade que você trouxe de outro lugar? Eu falei aqui na quinta-feira sobre algo que até comentei no meu testemunho, quanto que eu tenho eu tenho um ceticismo para aquilo que muita gente acha que é sagrado, santo, essas revelações, que para mim é mais uma tentativa, é uma vaidade de algumas pessoas, uma tentativa de controle. E eu não falo isso de duas maneiras, não falo temendo pecar contra o Espírito Santo, porque quando é de Deus algo, eu recebo, acredito, pego, já vivi situações, mas a maioria que chega até mim, que eu ouço, as manifestações que eu vejo que são situações emocionais, da carne, religiosas, e quando a Bíblia fala de religião, está falando de ajudar os órfãos e as viúvas, e não está falando de coisas espirituais, não. Está entendendo? Então, porque o eis que eu te digo, te revelo, Deus me mostrou, Deus está me mostrando.
Tem gente que é viciada nisso. E eu penso que tem gente que precisa viver essa limpeza. Quantas pessoas que ouviram uma palavra clara, estavam acordadas? Quem está acordado aqui agora? Levanta a mão, só para eu ter certeza. Vai que eu não levanto, acho que eu estou cochilando aqui, né? Opa, estou aqui. Deus fala com você, Deus prefere falar conosco. E Deus costuma falar conosco. A maior parte do que a gente tem na palavra, não é nos cultos, mas na palavra, Deus falava com eles acordados. A maioria das visões foram com eles acordados. Então não troca quando Deus fala com você, que você tem lucidez, que você está acordado, que você tem como entender e pegar, não troca por coisas que vêm de onde você nem sabe quem é, de quem você não sabe quem é. Ah, porque o irmão fulano, porque eu estava andando, uma pessoa me parou e disse isso. Eu fico com o que Deus já falou comigo, claramente, que eu já ouvi, o que Ele quer de mim, o que Ele espera de mim, as promessas que Ele tem para o seu povo. E essa é uma limpeza que algumas pessoas precisam. Eu falei, quantas profecias, que eu era um garoto, ficava ali perto do círculo de oração, eu ouvi, profetizando, para minha mãe na época. E assim, cada pessoa que profetizava para ela, principalmente as que tinham a ver com o meu pai, a vida dessas pessoas não era melhor e não ficou melhor. E eu não vi essas profecias se cumprindo. Sem contar algumas coisas financeiras, algumas direções. Porque vai. O que eu já ouvi do baú cheio de ouro, entendeu? Esses dias ainda, na quinta, eu falei, uma pessoa veio falar assim: olha, uma das, né? Porque o que veio gente depois falou, nossa, eu vivia nesse mundo, olha o que eu ouvi também, era eu chegar. Uma, inclusive, me falou assim, deve estar assistindo, inclusive, agora. Falou assim, eu lembro de uma vez que um pastor chegou a mim e falou assim, irmã, é isso aqui que falta para o teu marido se voltar para o Senhor. Mas isso aqui está demorando 30 anos para ele se voltar para o Senhor. Eu não sei se 30, talvez até mais, que eu estou tentando lembrar essa data. Sabe quando uma pessoa quer te ganhar? Porque vamos lá, isso aqui demora tanto tempo assim, uma pessoa, sem querer já me mexi. Mas sabe aquela ideia de ganhar a pessoa, de mostrar eu sou mais espiritual? Eu falei aqui na quinta, 20 anos, faz mais de 20 anos que eu prego, direto ou indiretamente. Eu nunca precisei endossar um culto meu dizendo, eis que Deus mandou eu te dizer, nem no culto, nem no aconselhamento. Porque eu creio que eu não preciso ficar colocando expressões que me colocam num patamar acima da palavra. Você está entendendo? Porque o Senhor está falando comigo aqui, porque tal. Eu creio que Deus está falando pela palavra. Deus está usando Jacó como exemplo, Deus está usando. Então não preciso ficar aqui tentando te puxar, ou te trazer, porque tem tal coisa. Mas isso existe? Existe, mas a maioria que tem hoje sem medo, não sabe quem é Deus. Não sabe quem é Deus. E o pior é que tem gente que arrebenta com a vida de pessoas. Alguém depois desse culto que falou comigo ainda, você acredita, eu era de um lugar, estava numa igreja tal, também deve estar ouvindo aqui agora, acredito, porque não está aqui no culto. Eu estava num trabalho maravilhoso, uma multinacional tal, estava num culto, teve uma palavra, uma profecia, que era para uma pessoa, que era para ela sair, porque Deus estava preparando algo maior, mas ela tinha que ter essa fé e tal. Eu ouvi aquilo, fiz de conta que eu nem estava no culto, né? Mas não deu certo. O pastor terminou o culto, me chamou. Fulano, isso aqui é contigo, é com você. Deus está exigindo de você, você vai fazer tal, porque o Senhor está falando, essa palavra é para você tal. Vou orar. Não, pode ir lá, pode fazer, porque é com você. Pessoa na pressão foi lá e fez o quê? Saiu.
Só que aquela porta lá não abriu, não. 6 meses desempregada, não apareceu nada, não veio trabalho, não veio no mesmo nível. Sabe o que é nada? Sabe o que é? Óbvio que a pessoa, ficou chateada, viu que aquilo não tinha Deus naquilo. Porque você sabe, quando você é mandado embora, você ainda sai de uma maneira, financeiramente falando. Quando você vai lá e fala assim, quero sair, não, tem algo para mim, você sabe que você está abrindo mão ali de um monte de coisa, Pelo menos era assim. 6 meses que chegou o ponto de ter que começar a vender coisas para sustentar. Foi aí onde chegou, aqui na igreja. E aí começou a aprender e ouvir de Deus, entender qual é a revelação, que é a palavra. E aí Deus abriu uma porta para ganhar menos do que estava ganhando, numa empresa bem menor, num outro tipo de processo que a pessoa tinha passado lá atrás. E o que eu ouço disso, o que eu ouço de gente que foi, por essas direções irresponsáveis e inconsequentes, de gente que não tem temor, gente que chega e fala assim, fulano, sonhei que você vai casar com a fulana ali, viu? Pode comprar aliança, vai lá, casa. Amém. Depois, cada um é que chupa aquele limão depois, durante a vida. Não, a gente tem a palavra. E eu não tenho dúvida de que uma das coisas que o Senhor falou para nós, é que tem gente que hoje com a internet, tem gente que não basta, por exemplo, ouvir uma palavra e entender. Ele tem que sair buscando, Deus vai confirmar, Deus vai usar. Deixa eu assistir agora, ver o que o pastor ou a pastora tal vai falar lá no culto, na igreja. Deixa eu ver lá o que revela lá no Instagram, o que faz isso. Não, pega a palavra. Quando você ouvir uma palavra e não ficar clara, vai lá e leia ela de novo. Só você lá e leia. Fala com Deus, Senhor, eu quero entender. Senhor, eu quero ver o que eu não vejo. Eu quero ver, eu quero que o Senhor revele para mim. Por que Deus pode, por exemplo, revelar para mim e não revela para você algo da tua vida? Por que Ele tem que fazer esse caminho longo, enigmático? As coisas de Deus são simples, mas poderosas. Principalmente quando nós vemos, depois de Jesus, como a maneira de Deus falar é simples, muitas vezes usando o nosso próprio linguajar, como Jesus fazia nas parábolas. Ele falava de uma maneira que as pessoas entendessem, porque era já o contexto de vida delas. Foi assim ou não foi? Falava do campo, falava da pescaria. Igual quando ele falou com Pedro. Pedro a gente vê que era um homem de pouca instrução. Pedro não foi um homem estudado, estudioso, que se debruçava ali em livros. A gente não vê isso, nem no livro dele, nem nas colocações que ele fazia para Jesus. Olha a abordagem de Jesus para Pedro. Vamos ali, afasta um pouco esse barco aqui para eu pregar. Pegou o que ele tinha. O que Pedro tinha ali naquele momento? Ele tinha dinheiro? Ele tinha peixe, que era a área dele? Mas ele tinha um barco. Por isso que quando Deus fala algo com você, Ele te pede algo, você pode achar, está querendo me tirar? Não. Ele está te testando para colocar coisas maiores nas suas mãos. Às vezes a gente tem uma direção para dar uma oferta, não, mas eu já não tenho muito, ainda vou perder. Deus está falando, pega o teu tempo hoje, dedica para tal coisa, para tal pessoa, para ajudar, para levantar. Vai fazer tal obra, vai fazer tal trabalho, pega desse talento que você tem, investe na obra. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho condição agora, não tenho cabeça para isso. A gente multiplica o que tem, não o que não tem. A gente multiplica o que tem quando eleva ao nível que Deus requer. Está entendendo? Afasta o barco um pouquinho para mim.
Pedro não se negou, foi lá e afastou. Jesus pregou, falou, lançou a palavra para todos. Quem que cedeu o barco para Jesus? Quem? Aí Jesus virou para Pedro e disse, agora vamos, ou seja, preguei para todos. No raso, ele pregou para todos. Quem deu algo a Jesus ali? Agora ele falou, agora vamos onde as águas são mais. Ele tinha dado. E o Senhor Jesus disse, lance as redes para a pesca. Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, eu pesquei a noite toda, nós pescamos, eu, meus sócios, meus companheiros, pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas por que o Senhor que está falando? Ok, lançaram as redes. As redes voltaram tão cheias que elas chegavam ao ponto de quase romperem-se. É isso, não é que está escrito? O nome desse evento é chamado de pesca maravilhosa na Bíblia. E ali Jesus estava falando, abordando Pedro. Mostrou para ele, está vendo? Você deu um pouco, olha o que eu te recompenso. E ele transferiu isso para os seus companheiros, para os seus sócios, porque teve que ir um outro barco para ajudar. Chegou à praia, Jesus disse o seguinte, agora eu quero tornar você pescador de homens. Jesus ali falou a língua dele. De uma maneira, tudo que Jesus falou foi de uma forma que ele podia entender. E foi simples, foi claro e foi direto. É assim ou não é? Esse é o Jesus que nós conhecemos. Não precisa essas cirandas, esses rodeios que tem por aí. Se aproxima de Jesus que ele fala com você. Está entendendo? Se aproxima de Jesus. E ele fala com você. Então, a limpeza, cada um de nós tem que saber do que nós precisamos nos limpar, nos purificar. Depois veio a palavra de cuidar da família. Porque quantos não estão sendo o cônjuge que deve ser, o pai que deve ser, a mãe que deve ser, o filho que deve ser, o irmão que deve ser, o neto que deve ser, o tio que deve ser, o amigo que deve ser. Depois a palavra veio para nós cuidarmos, para nós termos esse envolvimento, a família da fé. Não é momento de você se isolar, se afastar, vim para a igreja só, vem para o meu culto, ouço a palavra, pego a tal e vai embora. Não. O que mais Deus tem feito um chamado para nós? O que mais você deve fazer para a família da fé? O que é a família da fé? A igreja é a comunidade que você serve a Cristo. Investir nos relacionamentos. Você não pode terminar esse propósito não sendo uma pessoa melhor e caminhando para ser melhor a cada dia em todos os tipos de relacionamentos que você está. Todos os tipos. Conjugal, parental, comercial, de negócio, como cidadão. Deus investiu pesadamente nos relacionamentos nesse propósito. Então são coisas que nós recebemos, direção. E quando nós cremos, a direção vira unção. Ou seja, eu passo a ter graça, porque eu sei o que fazer para Deus operar, para Deus abençoar, igual o Jacó sabia. Não importa se eu vou se eu vou voltar para Canaã, terra do meu pai, se eu vou ficar aqui onde está o meu tio, eu tenho a bênção. Se eu fizer o que é certo, Deus vai me abençoar. Então não precisa eu ficar procurando o lugar tal, a empresa tal, o fulano de tal. Não, a bênção está comigo e eu sei o que fazer para ter a bênção. Por isso que o Jacó não teve problema em ficar. Porque ele não dependia do Labão, ele dependia de Deus. Era só ele fazer a coisa certa. E ele ficou. Só que ele não ficou só esperando. Olha uma coisa que a gente ouviu muito também, que não pode de jeito nenhum ser ignorado. Se eu te perguntar, o Jacó foi um bom servo? O Labão foi um bom senhor? Mas o Jacó foi um bom servo, mesmo sabendo disso?
E quando ele teve autonomia, ele deixou de servir o Labão? Não, ele continuou lá servindo o Labão. Porque uma coisa não altera a outra. Não foi o Labão que mudou para ele, foi Deus que agora abriu o coração para ele dar o que era do Jacó. Foi ou não foi? Por isso uma coisa, eu creio que alguns de nós já viveu isso, ou está vivendo isso, ou ainda deve ver isso. Sabe esse dilema de, mas eu continuo aqui, será que eu vou crescer aqui? Se tem uma coisa que a gente ouviu demais, principalmente nestas duas últimas semanas, foi sobre a mentalidade de servo. Não foi deixando de ser servo que o Jacó cresceu, foi permanecendo. Veja como que às vezes a gente está enganado da maneira que a gente pensa. Não, então agora Deus vai me colocar por cima. Não, porque agora Deus vai me... Ele continuou na mesma posição. Ele continuou servindo. Mas agora, com aquela liberação de Deus, que passou pelo coração e pela boca do seu Senhor, ele também trabalharia por ele. Aí é onde ele fez os seus projetos, e ele também trabalhava pelos seus projetos, mas não deixou de servir aquela pessoa que Deus ainda mantinha ele servindo. Como é que é o nome disso, gente? Diga equilíbrio. Tem gente que não consegue ter esse equilíbrio, sabe? Eu vou servir, mas também vou trabalhar por mim. Também vou investir naquilo que Deus está me dando, direção, sabedoria, instrução para investir. Você precisa sim trabalhar pelos seus projetos, olhar para os seus projetos. Por que a gente pede a cópia e não o original? Para que você não só mantenha isso aí numa gaveta, mas mantenha com você, olhe. De repente você vê uma oportunidade de estar perto, de investir, de pegar ali um galho, descascar ele, começar a criar aquilo, gerar aquilo na tua vida. Você vê que aquilo não está acontecendo por acaso, aquilo está acontecendo por propósito. O que você tem que fazer? Coloca a tua força. Deus está te dando uma sabedoria. Ó, as vacas, elas se acasalam lá, coloca lá o seu galho. Gera, cria o formato como você quer que elas nasçam, como elas deem à luz os seus filhotes. É verdade, é o que eu quero. Onde elas se acasalam? Ali que eu vou colocar. Ó, aquela ali que está indo magrinha, feinha, né, fraquinha, é aquilo que você quer? Não, então aquela ali não, manda para outro lugar. Olha aquela forte, gorda, né, farturenta, aquela lá que você quer? Sim, então conduz. Ou você pensa que não é Deus que dá essa visão, essa sabedoria? Não tire de vista, não. Não se afaste daquilo que você projetou. Não deixe de trazer com você na igreja, não deixe de ler de novo cada um desses projetos. Não deixe de falar disso com você, de ir até esses lugares onde você tem algo que sabe que Deus tem com você, e falar, e orar, e declarar, e plantar ali a sua semente, e investir o que você tem para investir. Inteligência, sabedoria, tempo, palavras, dedicação, trabalho, dinheiro, o que for necessário. Porque depois do Éden, Deus sempre tem no homem o seu cooperador, o seu colaborador e o seu ajudante para toda a obra que ele faz. Tem coisas que Deus vai usar o Nabucodonosor, tem ou não tem? Tem coisas que Deus vai usar o Ciro, tem ou não tem? Tem coisas que Deus vai usar o Labão, tem ou não tem? Mas tem coisas que Deus vai usar você mesmo. Então não se omita no que cabe a você. No que Ele já está te dando, visão, sabedoria. No que Ele te deu condição, às vezes, só para aquilo. Para você praticar a sua fé daquele jeito, daquela forma, naquele lugar e naquele tempo. Porque eu não tenho dúvida de que assim como Jacó, Deus tem conosco também esse crescimento,
esse avanço que Deus tem conosco. Alguns aqui que começaram tão pequenos, num lugar tão oprimido, num lugar de tanto sofrimento, de tanta dor, mas que não estão lá até hoje por acaso, mas com um propósito, igual foi o Jacó, de saírem melhores e maiores até do que a quem serviram e o que serviram. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, pegue o seu propósito e coloque aí no seu coração. Pega essa palavra. Relembra. Revise cada palavra. Não só agora, não só de hoje, não. Revise, pega aí, traz de volta cada mensagem que falou com você. Que foi uma base importante. Que te deu direção, que te situou, que foi referência para atitudes e decisões. E não pare de servir. Ah, deu tempo já. Não. Ele continuou servindo Labão. Há um tempo que a gente serve, parece que a gente não sequer é recompensado, reconhecido. E essa palavra nos mostra que não. Tem um tempo que é Deus mesmo que cega o Senhor a quem a gente serve nessa terra, mas quando Deus revela para Ele que tem que revelar, tudo aquilo que a gente não recebeu por aquele tempo, vem. Porque o Jacó saiu mais rico do que o Labão. Mas não foi gradativamente que ele foi recebendo essa riqueza, esse salário. Foi naquele período curtinho. E nós tivemos essa palavra, que tem coisas que nós estamos há muito tempo e não deu resultado, que não deu, que não aconteceu, que agora de uma vez vai vir. Mas não é que vai vir de uma vez porque você está aqui, vai vir de uma vez porque você vem perseverando. Vem aguentando, vem pagando preço, vem obedecendo a Deus e vem com essa ação, com essa atitude de servo. Por isso não perca a atitude, não perca a atuação de um servo. Não perca não. Sabe aquelas histórias que você ouve, assiste um vídeo lá e, não, chega, agora ninguém mais vai fazer isso comigo. Não, eu vou continuar servindo aqui até Deus me manter aqui. E não vou ficar olhando as palavras de homem que eu recebo, ou as que eu não recebo, não. O meu negócio, o meu trabalho é com Deus. Fazei aos seus senhores como ao Senhor. Creia. Acima de tudo que tem sido trabalhado em nós, é a nossa fé. É a nossa fé. Senhor, eu peço, continua trabalhando a fé do teu povo em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus. Eu creio e eu peço que o teu Espírito Santo ajude nessa revisão, desde o primeiro dia desse propósito, no coração dessa pessoa. Traz de volta, Senhor, as palavras, as mensagens, as direções que o Senhor deu a cada um, aquilo em que o Senhor começou a trabalhar em cada um, para levantar, para fortalecer, para estruturar, para sustentar, meu Deus, e inclusive para usar essa pessoa como um instrumento teu. Traz de volta, meu Deus, a memória dela. E eu oro para que o Senhor fortaleça e sustente cada uma, dê visão a cada uma,
dê sabedoria a cada uma, para que assim como Jacó, pegar esses galhos, descascá-los, ver o melhor lugar, ver qual é o investimento, ver qual é a atitude, ver qual é a ação que o momento exige, que a situação exige, e não perder a condição de servo, que é uma direção que o Senhor tem para nós. Mantenha o teu povo, meu Deus, com esse espírito de servir. Não deixa o teu povo tirar a mão do arado. Não deixa, meu Deus, aqueles que estão prestes a desistirem, que se entregaram a um momento, a um sentimento, que esperaram demais do homem, que se confundiram até no entendimento da palavra e atribuíram a homens o que vem do Senhor. O Senhor pode sim usar quem o Senhor quer, mas vai vir do Senhor, vai ser pela mão do Senhor. O Senhor pode usar a mão de quem o Senhor quiser, mas a mão que vai ser a fonte é a tua. O coração, meu Deus, de onde vai partir a direção é o teu. Eu peço, meu Deus, sustenta o teu povo e abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um, meu Pai. Eu oro para que cada um seja abençoado. Eu oro, meu Deus, por cada projeto de conquista para esse ano, aquilo que o teu povo apresentou, escreveu, declarou e tem pedido, buscado, clamado. Eu oro para que seja materializado em nome de Jesus. Coloca, meu Deus, coisas grandes na mão do teu povo. Abençoa cada área que tem sido apresentada ao Senhor em oração. A saúde, eu peço cura. Para a família eu peço salvação, eu peço libertação, eu peço transformação. Para o financeiro eu peço prosperidade, eu peço sabedoria para administrar, eu peço visão para empreender, eu peço essa unção que o Senhor tem liberado para vendas e para multiplicação. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, meu Deus, e dá visão ao teu povo, dá sabedoria ao teu povo, unge as mãos do teu povo, unge a casa do teu povo, unge, meu Deus, as ferramentas do teu povo. E eu declaro, Senhor, e concordo com a materialização de cada projeto de conquista. Eu concordo e eu ligo aqui na terra cada realização de sonho, para que todos sejam ligados nos céus. Em nome de Jesus. Amém.